Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Luísa e eu curso Medicina na Universidade Federal de Lavras. O vídeo de hoje é sobre dicas de redação e são dicas infalíveis, eu te garanto isso. Eu sou muito ruim de escrita, gente. Normalmente eu sou muito ruim, porque eu nunca gostei muito de português, de matérias de humanas. Então, assim, nunca me dei muito bem com isso. Eu sempre gostei mais de matemática, de biologia, de química, de física. Então, essa era uma matéria no Enem que eu tinha muita dificuldade. Redação, assim, e linguagens, eu tinha muita dificuldade mesmo. E aí, o que acontece? Eu fiz meu primeiro ano de cursinho. Na verdade, eu fiz no ensino médio, no final do terceiro ano, né? Eu fiz o Enem e a minha nota de redação foi péssima. Foi menos de 600. E aí, 600 pontos, né? E para medicina, essa nota, assim, é quase impossível você passar. E depois, no meu primeiro ano de cursinho, eu achei que eu ia arrasar no Enem, porque eu tava sabendo muitas objetivas. Eu achava que eu tinha uma redação boa. E aí, qual que foi a nota? 680. De novo, a minha nota de redação, jogando a minha média, ó, lá pra baixo. Então eu falei, mudei de cursinho, achei um professor assim maravilhoso, inclusive, né, devido a ele assim que eu montei a minha estrutura, que eu fui pensando e desenvolvendo mais, mas agradeço aos meus professores, né? Esse professor ele chama Lucas Marquezine, ele é muito bom. Mas então foi isso, gente. Eu mudei de cursinho, né? Encontrei um professor muito bom e aí eu me desenvolvi muito nesse ano. Eu escrevi muito e assim, a minha redação de 680 pulou para 940 e depois eu fiz Enem mais duas vezes e as duas vezes foi 940, né? Tirando uns errinhos aí só de erro de português. Mas, assim, no geral, gente, eu considero, assim, que eu aprendi uma boa estrutura, porque depois eu testei ela de novo e deu certo nos outros anos, sabe? Então, tem solução para todo caso, você tem esperança, assista o vídeo aqui que eu vou dar umas boas dicas. Bom, quanto à frequência de escrita, você tem que ter uma frequência, você tem que separar determinados dias da semana para você escrever redação. Não é aquela coisa assim, ah, hoje eu tô inspirada, tô com muitas ideias, ouvi um jornal, vou escrever redação. Não, porque você tem que escrever redação quando você não está inspirado, que pode ser o que aconteça no dia do Enem, e quando você está inspirado também. Então, o que eu fiz? Eu separei 3 vezes na semana. 3 vezes eu ia fazer redação. E eu fazia, não importasse o que o que fosse eu fazia. Então, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta eu tinha que fazer redação e assim eu fiz. Mesmo se esse dia eu estava cansada e tudo, eu fazia, que eram circunstâncias que poderiam aparecer na hora da prova. Bom, eu tenho, gente, assim, eu não posso falar que eu tenho raiva, né? Mas assim, eu tenho uma cisma com gente que fala que não precisa de uma estrutura super boa, que não precisa, né, de você colocar um filósofo na redação, que só você, assim, argumentar bem que tá bom. Porque pra mim isso não funcionou de jeito nenhum. Nos outros anos que eu tirava menos de 600, 680, o que eu fazia? Só uma boa argumentação. Eu fazia ali uma argumentação e dava boas justificativas, usava bons conectivos, fazia isso e não funcionou. Para mim isso não funcionou. O que então eu aprendi e apliquei e deu certo? Foi colocar coisas diferentes na redação. Então colocar filósofo, colocar não só filósofo, mas também outros contextos, igual assim, filme, dados históricos, coisas relevantes e coisas diferentes para minha redação destacar no meio de tantas outras, porque imagina, um corretor, ele vai ganhar lá 100 redações para ele corrigir. Aí todas estão falando sobre as mesmas coisas, aí chega a sua lá, que fala sobre um estudioso da época, sobre um dado histórico, sobre algo relevante. Então, assim, realmente destaca isso, sabe? O corretor ele vai começar a corrigir sua redação o quê? Com outros olhos. Então, uma dica que eu dou é adote um modelo, um esqueleto, né? Para que você, na hora da prova lá, um modelo que você sempre usa, gente. Então, por exemplo, filósofo, eu tinha 5 filósofos que eu encaixava eles em tudo, 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 tudo. O que mudava mais era a introdução, que eu sempre usava algo diferente. E era um esqueleto que eu adotei porque eu não precisava de pensar. Então, chegava lá na prova do Enem, eu via o tema, eu demorava tipo 30 minutos, 40 minutos para desenvolver o meu tema. Porque eu já tinha criado todo ali um,
um jeito na minha cabeça que eu conseguia escrever sobre qualquer assunto. Então, eu acho isso muito importante. Então, gente, abuse de filósofo, de referências históricas, e eu simplesmente decorei isso para a prova mesmo. Eu decorei isso, tipo, eu entendi o filósofo, né, estudei ele em filosofia, mas eu peguei e decorei 5, que eu tenho eles até hoje. Se vocês querem que eu faça um vídeo depois sobre esses 5 filósofos, eu posso fazer, você comente aqui. Mas eu peguei esses filósofos e usei eles em tudo, gente. Todo tema eu encaixava. Então, qual que é a minha estrutura, né? Eu tô falando aqui tudo, qual que é a minha estrutura? Eu vou falar pra vocês. Eu separei aqui 3 temas, só pra eu comentar e mostrar pra vocês como que eu fazia. Gente, olha só, eu era a louca da ficha, né? De redação. Eu fazia essas fichinhas aqui, ó, que tinha o quê? Por exemplo, o tema aqui era Sistema Educacional Brasileiro. E aí eu já escrevia introdução. O que que eu tenho que usar de introdução nesse tema? No caso aqui, eu usei esse filósofo Paulo Freire, né? Que todo mundo deve conhecer. Que ele fala: a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Então eu escreveria isso, depois eu trabalharia com isso lá na introdução mesmo. Né? É bom você trabalhar com essa frase, não julgar a frase solta lá. Então eu escrevia ela só para eu lembrar, né? E da ideia que eu tinha que trabalhar ali na introdução. E aí eu já colocava aqui, gente, o argumento 1 e o argumento 2. Então, se caísse alguma coisa de educação, eu já sabia que eu tinha que trabalhar essas coisas. Que no caso era um dos argumentos que eu coloquei, né? Professores desvalorizados. E aí o que eu ia falar sobre isso? Eu ia julgar o filósofo que eu já tinha decorado, que era o Bauman. Então eu julgava o Bauman lá, que eu ia abordar, né? Eu ia destrinchar ali o Bauman, ia descrever, direcionando, né, o assunto para que para falar que a sociedade ela não valoriza quem merece. Então é uma sociedade que assim não dá valor para as coisas que realmente importam, naquela questão que ele fala de fluidez lá das coisas, né? Então usaria o Bauman. E o outro argumento, eu falaria que as escolas são pouco equipadas, né? São pouco atrativas para os estudantes, são ultrapassadas. E quem tem culpa disso? Quem tem culpa? O governo. Então, eu fui lá e coloquei o quê? O Hobbes, né? Que ele fala daí do compromisso que o Estado tem de fornecer uma escola equipada, uma escola mais atrativa para os alunos, né? Gostarem de estar ali com equipamentos, né? Que tem que ser equipamentos atualizados. Outro tema, por exemplo, a inclusão de pessoas com deficiência. Bom, inclusão de pessoas com deficiência, o que eu falaria? Da Paralimpíadas, né? Porque o que? Foi criado, né, programas, esportes para direcionar para essas pessoas e incluir elas na sociedade. Então, isso é algo muito bom. E aí eu já falava, né? Entretanto, no Brasil, de forma geral, não tem a criação de programas assim, né? Em altas proporções. Falta muito esse investimento no Brasil. Aí eu colocaria, por exemplo, no argumento 1. Isso tudo está escrito aqui. Eu colocaria no argumento 1 que essas pessoas elas são excluídas no mercado de trabalho e aí, consequentemente, elas perdem, né, a dignidade delas, porque elas não conseguem um emprego, não conseguem dinheiro. E aí eu usava o que? Foucault, Hobbes, que também fala do Estado, né? O dever que o Estado tem, do estatuto da pessoa com deficiência, que ela tem direitos garantidos, mas nem sempre são preservados. Depois também no argumento 2 eu falava sobre desrespeito, né, da população com a pessoa que tem deficiência, às vezes para na vaga que é de deficiente, isso daí comprova, né, um desrespeito. E aí eu usava o quê? Bauman, né, que a sociedade é ilíquida, que não valoriza as pessoas, que não tem respeito. Então, gente, basicamente, eu até separei um outro tema aqui, mas o vídeo vai ficar muito longo, um tema sobre homofobia, mas é basicamente isso. Eu arranjava argumentos, eu já escrevia nessas fichas, eu tenho, assim, muitas fichas muitas fichas mesmo, que eu escrevia todos os possíveis temas que poderiam cair e colocava o que eu poderia colocar na introdução, o que eu poderia colocar na argumentação. E aí, já o filósofo, que eram sempre os mesmos, e eu ia dando um jeito de encaixar eles dependendo de qual fosse o tema.
Bom, eu ia comentar um pouquinho sobre a conclusão aqui, mas a conclusão, gente, é aquela assim, tradicional mesmo, tem que ser completaça com ação, agente, modo, meio como você vai fazer, né? Como você vai resolver aquele problema, mas o vídeo vai ficar muito grande, então não vou comentar sobre a introdução nesse vídeo. Se você quer um vídeo sobre conclusão, gente, tô ficando doida. Não vou comentar sobre a conclusão, senão vai ficar um vídeo muito grande, mas se você quer futuramente um vídeo sobre conclusão no Enem, da redação do Enem, sobre os filósofos que eu uso, você comenta aqui que depois eu penso, eu faço um vídeo bacana sobre isso. Então é isso, gente. Uma dica muito importante também é você reescrever as redações, porque não adianta nada você escrever elas, você corrigir as redações, que é muito importante você corrigir para saber o que você ainda está errando, e aí depois você simplesmente jogar essa redação de lado e não reescrever. Eu reescrevia todas as redações que eu errava. Tudo. Se eu errava erro de português, eu reescrevia para eu tentar aprender. Se eu errava a argumentação, eu reescrevia aquele parágrafo dando outra argumentação. Então, eu fazia isso, gente. Eu sempre reescrevia, é uma dica que eu dou para vocês também. Então, a minha estrutura era basicamente uma introdução bacana, com um contexto histórico, com uma citação de algum, né, estudioso, com a citação de algum filme, com alguma coisa. Então, depois, 2 parágrafos, cada um desenvolvendo um argumento só, com um filósofo que eu ia destrinchando ele, discorrendo sobre ele. E uma conclusão com proposta de intervenção, então, completa, completíssima. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos sobre isso, sobre redação, sobre dicas pro Enem, vocês comentem aqui que eu vou desenvolver vídeos assim. Então, beijos e até a próxima!